Para dar início a este painel, chamo ao palco o keynote speaker, professor Álvaro Costa, membro da Comissão Científica do Programa Doutoral em Planeamento do Território da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Muito boa tarde. Eu vou ser muito breve. Gostava de começar por agradecer o convite que me dirigiram. A mim deram um convite que é fazer uma provocação, portanto, introduzir o tema, e é isso que eu vou fazer. Portanto, eu tenho... Portanto, nós... Isto... Ok, deixem-me só ir para trás. Eu queria... Não sei como é que foi para trás. Ok. Pronto, este é o tema de debate e, portanto, é perceber como é que o planeamento de transportes pode contribuir, e da mobilidade, pode contribuir para a coesão social, económica e ambiental dos territórios de baixa densidade. Portanto, e é esta a provocação que eu vou dar. Antes de começar por isto, diria só, e foi falado aqui algumas vezes, eu estou convencido que os transportes hoje, em si, não contribuem, são um pequeno contributo para o desenvolvimento, mas sem comunicações não existe desenvolvimento. Portanto, enquanto até à década de 50 do século passado as pessoas tinham transportes e tinham economia, a partir daí tem de ter transportes e comunicações para ter economia. Portanto, a curva da regressão estão as duas coisas juntas. Portanto, sem comunicações é impossível criar desenvolvimento territorial. Outro dia eu fui a uma aldeia muito engraçada, tinha duas pessoas que trabalhavam, faziam a gestão administrativa. Uma senhora fazia a gestão administrativa do Hospital de Galway, na Irlanda, e o marido trabalhava na tecnologia. Portanto, eles podiam fazer isso, não ia à Irlanda, estavam no meio de uma aldeia em Arganil, perto de Piódon. Portanto, tem rede, não tem problema. Tem fibra óptica, mas não tem telemóvel. Portanto, qual era o problema? Quando ele tinha de fazer uma compra, fazia a compra, metia-se no carro, subia ao monte, apanhava o código, vinha para baixo e se desse tempo fazia a compra. Senão não conseguia fazê-la. Portanto, nós temos de ter atenção que hoje um dos grandes problemas do interior é a falta de comunicações que impede o desenvolvimento económico. Portanto, eu gostava só... Antes de ir aos fundamentos da mobilidade, a procura dos transportes é uma procura derivada, depende das atividades. E é preciso conhecer o território para perceber as atividades. A Teresa Sá Marques falava que há muitas aldeias que são centros de dia, são lares. Eu conheço aldeias que as pessoas, os filhos não querem ter lá alojamento local. E assim, eles gerem a aldeia para os pais, nem querem que o poder político lá se meta, porque aquilo é gerido de forma quase comum para os pais não serem institucionalizados. Portanto, nós temos de conhecer bem o território e as respostas que nós temos a dar às necessidades das pessoas, porque as receitas são diferentes nas comunidades diferentes e às vezes duas aldeias relativamente próximas, às vezes com o mesmo nome, porque este nome Sarzedas, há em Arganil, Cerdeira, todos os concelhos têm o nome Cerdeira. Portanto, no fundo é assim, os nomes repetem-se, e Sobral também, pronto, daqui o Livraria do Hospital, todos os nomes repetem-se, mas as condições intrínsecas destas aldeias são diferentes porque as comunidades são diferentes. Portanto, eu tenho trabalhado muito nestas áreas e noutras. É assim, nós temos de perceber quais são as lideranças das comunidades. Às vezes é o poder político, outras vezes não é. Às vezes não existe e então é preciso mais participação pública ou é preciso trabalhar mais com as comunidades para perceber o que é que elas querem. Quando existe, uma pessoa deve usar os atores e, portanto, perceber quem está capacitado é importante. Atenção, que nestes trabalhos que eu faço já tive uma equipe que foi presa, portanto, no fundo, aparecer no meio de um monte alguém a fazer perguntas indiscretas, às vezes aparece a polícia e eu já tive quase a acontecer-me isso e já me confundiram com o inspetor da ASAI, também não foi nada agradável.
isto em Alvares, foi nada agradável, vos digo. Portanto, é preciso perceber os ritmos dos territórios para perceber o que é que se deve dar aos territórios. Eu vou aqui só dar o exemplo de uma rede que foi feita para os alunos em Arganil. Isto foi a primeira rede que eu fiz e os resultados foram fantásticos. Portanto, foi isto que me fez atrair a área rural em 2006. Portanto, eu basicamente na vida desenho redes de transporte público, além de dar aulas na faculdade, partilhar um bocado estas coisas. Desenhamos uma rede para os alunos e reparem o que aconteceu ao ranking das escolas em Arganil. Estavam por volta do 500, lugar ranking 400, 500, e depois passaram para o ranking 100, 150. Porque os alunos passaram a perder menos tempo na sua mobilidade. Perdiam horas. E depois, quando chegavam à escola, já não tinham rendimento necessário. Mas engraçado que eu fiz uma sessão com o Presidente da Câmara de Arganil da altura e ele não viu isto, eu também não vi isto, atenção, e ele pediu-me uma rede, eu desenho redes, aquilo, nenhum dos motoristas dava aulas aos alunos, nem nada. Portanto, a gente vê a otimização da rede, o resultado é mais difícil. Mas ele, quando fez esta encomenda, estava a haver um abandono escolar. Eu pus ali o ranking das escolas, mas o abandono escolar, que era superior à média nacional, passou a ser inferior. Quando ele saiu da Câmara e ele fez o seu testamento político num livro, e eu achava que isto tinha sido mais fantástico que ele tinha feito no seu trabalho autárquico, e vou ao livro ver e ele não pôs lá isto, portanto, na mobilidade. Epá, o que é que ele pôs? Pôs isto na educação. Eu tive de ler o livro todo. Então eu organizei autocarros e ele viu aquilo, educação, eu vi a mobilidade. Portanto, porquê? Ele não viu isto, ele viu aquilo. Ele viu o abandono escolar. Porquê? Ele viu o resultado, não viu o meio. E agora, isto é que é muito importante, porque nós às vezes não vemos estes resultados, temos de os saber. E há uma percepção, quer dizer, ele queria que eu fizesse a rede, e já me aconteceu outra vez com outro polícia, ele dizia assim, eu não sei, você é que sabe desenhar redes, portanto, eu não sei, você tem de fazer isto, e ele quer aquilo, mas é preciso desenhar a rede para fazer isso. Isto é engraçado, que é uma aldeia, portanto, uma dessas aldeias das que vivem 12 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas, nessa rede, que em 2010 teve pela primeira vez transportes, nunca tinha tido um autocarro. O autocarro vai lá de 15 em 15 dias e sai sempre com 90% da população, 80% da população. É engraçado que esta população tem o sítio flexi e não o quer. Portanto, no fundo, sente que se fizer sítio flexi, perde o autocarro. E portanto, tem um sistema de transporte flexível. E eles fazem por vir no dia da feira, de 15 em 15 dias, todos juntos. Portanto, nós temos de perceber as populações para depois perceber o que é que as populações querem e dar-lhes da forma mais barata estas soluções de mobilidade. Portanto, eles tiveram pela primeira vez o autocarro em 2010 e têm medo com o transporte a pedido perder isto, não é? Que é a possibilidade de ir à feira, que têm de vir todos juntos à quinta-feira. Pronto, agora, de facto, depois de ter uma rede estruturada, o sistema a pedido é excelente, porque vai dar, então, o resto que uma rede regular não pode dar. A rede Arganil é, em alguns casos, semiflexível, não é? Portanto, é semi-rígida, portanto, tem algumas aldeias que vai só a algum sítio, alguns dias, e, portanto, o sistema flexível que foi montado pela CIM da região de Coimbra, em todos os concelhos, depois faz o complemento. Pronto, este primeiro exemplo, eu só vou dar exemplos, portanto, Arganil, rede e depois transporte a pedido. Portanto, nós vimos, portanto, eu tenho que dizer que também li o relatório do Dr. Hugo Oliveira, que pôs pôs no LinkedIn, pronto, foi pelo LinkedIn que eu li esta noite. Pronto, eu só gostava de dizer uma coisa, ele pôs uma aldeia, que é uma aldeia que não tem transporte flexível. Portanto, ele arranja uma fotografia de uma aldeia que é Sistelo, em Arcos de Valdevez, e no mapa ainda não tem, portanto, deve ser as próximas aldeias a terem transporte flexível. Portanto, nós temos de entender que só metade das aldeias que são consideradas rurais é que têm transporte flexível. Ora, isto agora...
Pronto, isto agora são pequenos números da CIM do Tâmega Sousa. Isto é só para se perceber a importância do poder político na montagem dos sistemas de transportes. Portanto, estão montados em três concelhos, Baião, Sinfãs e Rezende. Sinfãs, o Presidente da Câmara envolveu-se muito na promoção, também fui lá falar com os taxistas e, portanto, digamos, os taxistas assumiram-se como uma empresa de mobilidade, digamos, atores na própria mobilidade do concelho. Isto fez que logo desde raiz tivesse havido um grande êxito na utilização destes sistemas flexíveis a complementar a rede regular. Portanto, agora está a aumentar nos outros porque, portanto, os outros também viram o êxito que isto tem em termos de territórios que são muito dispersos, aldeias muito dispersas e portanto, agora estão a fazer isso. Sinfãs faz outra coisa que é muito interessante, que é, então, sobre aquele sistema flexível, cria um produto que eles chamam de transporte de proximidade. Portanto, são sistemas que não estão na rede flexível, mas que permitem, então, e isto é que é muito importante, que a maior parte das redes flexíveis não tem, as redes estão preparadas para quem sai dos territórios e não para quem entra. E, portanto, aqui começa a haver em Sinfãs tendo uma realidade da rede do transporte flexível nos tempos normais, então a Câmara já está a ir ao passo seguinte, é dizer assim, as pessoas também podem entrar neste tipo de transporte e, portanto, quem quer entrar não precisa de ter carro. Ora, precisava que me passasse o slide se fosse... Está quase a acabar, eu queria acabar rápido, mas não está... Pronto, então o que é que nós temos temos, Arganil estruturou uma rede muito estrutural e meteu depois transporte flexível. Sinfãs está com um enquadramento muito interessante, que é ir um bocadinho mais longe no transporte flexível e alguns territórios isto não funciona, porque não há gente a entrar. E eu tenho vários territórios que isto não existe. Mas há territórios que têm mais quintas, têm mais uma fixação de um tipo diferente e, portanto, a entrada é bastante importante. Eu deixava só uma última nota, que é... Consegue passar? Ok. Uma última nota é que o futuro eu acho que vai passar por uma abordagem integrada, portanto, em que passe por isto. Uma rede estrutural bem montada e depois um serviço de transporte flexível muito na lógica de Sinfãs, que vá começando a responder a problemas na resolução da cadeia de mobilidade das pessoas e gerido de forma central pelas CIMs. Portanto, é difícil também isto poder ser gerido pelas câmaras. Portanto, eu diria, e era a nota que eu deixaria para a discussão, é que só resolvendo toda a cadeia de movimentos das pessoas é que se conseguem alterações na escolha modal e na competitividade dos territórios pela fixação de pessoas e atividades. Portanto, eu acho que realmente estamos com uma realidade interessante, esta introdução do transporte flexível. Acho que isto vai evoluir muito. Nós temos de ver que as redes também, que se começou a contratualização, que é bom que sejam contratualizadas pelas CIMs, porque tem decisão local, acaba por ser mau, porque, por exemplo, dos territórios que eu venho, Trás-os-Montes, o concurso não foi para a frente, o Douro não foi para a frente, o Alto Tâmega está com problemas, o Arco, o Alto Minho também. Portanto, a gente vai ver, ainda há problemas nas contratualizações, está a ser difícil montar a concessão do Porto. Portanto, há situações que ainda não estão no terreno. Portanto, o enquadramento legislativo é o correto, mas ainda há muito a fazer para nós podermos ter as redes estruturais bem montadas e para depois conseguirmos montar um sistema de transporte flexível, que eu acho que ainda vai evoluir, mas que aos poucos poderá vir a responder às necessidades de cada território. Última nota. É preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecer o território e, portanto, realidades diferentes têm soluções diferentes, já foi dito aqui, e uma receita que às vezes
num território funciona, no território a seguir não funciona, depois é preciso adaptar. Portanto, isto precisa de muita monitorização para se ir adaptando às realidades de cada um dos locais. Tá, obrigado.